Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para gravar mais um vídeo, para estar edificando a sua vida, para estar edificando a sua casa, para estar orando também por você, né? Você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Irmãos, hoje eu vou falar a respeito do cônjuge que não é crente, que mora com um cônjuge crente, ou seja, uma mulher cristã que é casada com um homem não cristão. Como ela deve agir? Ela deve se separar, ela deve pedir o divórcio, ela deve repudiar, casar novamente. Este homem que é cristão e ele é casado com uma mulher que não é cristã, ele deve pedir o divórcio para essa mulher e se casar com uma mulher crente? Deve permanecer nesse casamento? Se pode separar, se não pode separar? Porque nós sabemos, irmãos, que existe muitas mulheres que não são casadas com homens convertidos e que são cristãs. E também vice-versa, existe homens que não são casados com mulheres convertidas, né? Nem sempre na igreja há casais que os dois são cristãos, por várias circunstâncias. Às vezes eles se conheceram na igreja, de fato os dois são crentes, casaram na igreja, mas também existe aqueles casos, né, que um dos dois se converte e mediante essa situação, o que fazer se eu for rejeitado ou rejeitada por conta da minha fé, o que fazer? Posso me casar novamente? Então essa pergunta eu vou estar respondendo, eu vou estar esclarecendo com os irmãos como você deve se comportar em relação a isso. Você que é casado com um marido que não é convertido e uma esposa que não é convertida, amém? Vamos abrir aqui a Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 7, eu quero abrir aqui com os irmãos. 1 Coríntios... eu sei que eu já deveria ter, né, irmãos, aberto antes, mas aqui é fácil aqui de achar. 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, no verso de número 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vamos ler até aqui. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma doutrina bíblica e uma ordenança da parte do Senhor. Ele está dizendo, olha só, aos casados eu ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Você é casado, você é casada, não se divorcie do seu esposo, não se divorcie da sua mulher, porque vocês são uma só carne. Gênesis 2:24 vai dizer que vocês são uma única carne, vocês são uma só carne, vocês se uniram matrimonialmente. E o apóstolo Paulo, no verso 12, ele vai dizer assim, olha, eu vou falar uma outra coisa para vocês, que não é da parte do Senhor, mas eu vou falar para vocês. Se algum irmão é casada, se alguma irmã é casada com um homem que não é crente, e ele consente em habitar, não deixe. Se algum irmão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela consente habitar, não a deixe. Não haja separação, não haja o divórcio, não faça isso,
tá? Por quê? Porque o testemunho da mulher cristã dentro do lar vai conduzir, vai contribuir para a transformação, a salvação daquele marido, a conversão dele, por conta do seu testemunho, da sua piedade, da sua devoção. E a mesma coisa, isso vai acontecer com o marido que é crente. A forma como ele trata a esposa, como ele coabita com a mulher, como ele se comporta dentro do lar, o bom testemunho dele como pai, como marido, a sua honestidade, tudo isso vai convergir, vai servir de um quebrantamento para a esposa dele, para que ela venha se converter. Ou seja, por quê? Não é porque o marido ou a esposa salva, não, mas é o testemunho. Então o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar nesse lar, através do seu bom testemunho, e que vai fazer com que o seu marido te observando, a sua esposa te observando, ela possa ser constrangida com o seu testemunho e se converter. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: se porém vier a se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Se você porventura é casado com um homem que não é crente e que o convívio com ele está colocando a sua vida em risco, uma violência doméstica, os seus filhos, um abuso, algo grave que é uma questão de vida ou morte, você pode se apartar por motivo de proteção. Porém, o apóstolo Paulo vai ser enfático no verso 11, que não se case, que você ore para que Deus venha intervir na libertação do seu marido. E a mesma coisa o marido. Se ele está casado com uma mulher que oferece perigo para ele, ele pode se apartar por motivos extremos e graves, que a convivência é impossível. Então você pode se apartar, mas a Bíblia vai dizer que você não pode se casar novamente, tá? Ou seja, a ordem é não se divorciar. Perceba que aqui no verso 10 e 11, o apóstolo Paulo diz que não é para ter divórcio. E no verso 12, ele diz que se um irmão é casado com uma mulher que não é crente e ele quiser se apartar, ele pode se apartar. Mas sempre parte a separação do não crente, não do crente. Você só vai se apartar de fato se realmente você está sofrendo algum perigo, alguma coisa muito grave que é impossível a convivência. Aí sim, você pode tomar o crente ali até mesmo uma iniciativa para poder se separar, tá bom? Aí no verso de número 15 vai dizer o seguinte, o que eu acabei de dizer. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ou seja, se o descrente quiser se apartar, que ele se aparte. O divórcio nunca parte do crente, nunca parte da parte que é cristã. Se o descrente não consente em conviver com você por conta da sua fé, porque você se converteu e ele quiser ir embora, deixe ele embora. Deixe com que ele peça o divórcio. Você nunca deve pedir o divórcio. Se ele quiser continuar vivendo com você, então continua vivendo com o seu cônjuge. Porque existe maridos que não são crentes, esposas que não são cristãs, mas que são pessoas responsáveis, que tratam bem você, que te trata bem, cuida dos filhos. Então não tem o porquê de você pedir o divórcio, tá? Você só deve sair de casa, a mulher, se ela está sofrendo algum tipo de violência, de ameaça, alguma coisa grave, então ela pode se apartar, tá? E a mesma coisa o homem. O cristão, ele só vai sair de casa mesmo, se apartar mesmo, se realmente ele está sofrendo algum tipo de ameaça,
alguma coisa muito grave. Então aí ele tem que se apartar do marido e se apartar da esposa que não é cristã, tá bom? E continuar orando pela restauração, pela mudança, pela transformação desse cônjuge, tá? Agora, se o crente, se você se converteu, você agora é crente, você agora é nascido de novo ou nascida de novo, e o seu marido, a sua esposa te desdenha por causa da sua fé e quer ir embora, deixe ir. Você não está sujeito à servidão de ficar com uma pessoa que está te rejeitando. Você agora não está sujeito à servidão de ficar se rastejando por uma pessoa que não quer mais você. Então deixa ele embora. Aí o texto vai continuar, porque Deus te chamou para a paz. Você não vai ter mais aquela servidão de cumprir com as suas obrigações maritais, ter relação sexual com ele, no caso da mulher, preparar comida, passar roupa, ter aquelas obrigações que o casamento exige, né? Que o casamento exige da esposa. E a mesma coisa o marido, você não está mais sujeito à servidão de viver com uma mulher que te despreza, que foi embora porque você agora é crente, então você não tem mais a obrigação, né, de estar se rastejando dos pés dela, de estar cumprindo com as suas obrigações maritais para com ela, né, provendo para ela, tendo relação sexual com ela. Não, porque ela foi embora, ela te deixou. Então você não está mais sujeito à servidão de ficar num relacionamento a qual a pessoa te despreza. Porque, irmãos, é horrível você ficar no relacionamento com uma pessoa, a pessoa ficar no relacionamento com você, a pessoa quer ir embora, não tem como você amarrar a pessoa no pé da mesa, no pé da cama, porque se manter junto não depende só de um, os dois precisam querer, os dois precisam querer se manter junto. Então, se você é casado com uma mulher que é descrente e ela quer viver com você, não separe isso da sua esposa, porque ela é sua mulher. Não vai atrás desse negócio de revelação, porque Deus me mostrou que não é a minha esposa, que é uma varoa crente. Não vai atrás disso não, porque isso é diabólico. É a sua mulher, não deixe, não a abandone, porque ela consente viver com você. A mesma coisa a esposa. Se você está vivendo com um marido que consente em viver com você, que não te bate, que não te agride, que não coloca a sua vida em risco, que é um bom pai, que está ali vivendo com você, mas ele não é cristão, então não deixe o seu marido, não abandone o seu marido, muito pelo contrário. Viva de uma forma piedosa, vivam de uma forma temente ao Senhor, dando bom testemunho, exercendo o seu papel bíblico de esposa, exercendo o seu papel bíblico de marido, que é amar, proteger, cuidar, dar a vida por ela como Cristo dá para a igreja. A mesma coisa a esposa, ser submissa ao marido, ser boa dona de casa, ser uma mulher de oração, tratar bem dos filhos, para que através da sua vida o seu marido venha a ser constrangido e venha ser salvo. Amém? Então, irmãos, eu queria deixar essa breve palavra, né, para vocês, para que vocês não venham ser enganados, para que vocês não venham ser confundidos, tá? Então, o texto, ele não vai mandar você se apartar e casar de novo, nunca. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático. Quem casou, se mantém casado, não é para se apartar. Se haver uma separação, que permaneçam só, que permaneçam sem se casar, em posição, lutando pela restauração do casamento. E se houver uma possibilidade de restauração, restaure o seu casamento. Restaure o seu casamento com ele ou com ela. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, povo. Fica com Deus.